Eu quero ler o que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 18, da NVI. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles se chamava Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador. Livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto.
Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Amém. Olha, essa palavra aqui, é claro, mais até para os pais, né? É para os pais. Mas, claro, você que estiver acompanhando, que for filho também, já pegue essa lição, porque quando nós olhamos para a história, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia relata sobre Moisés, nós vamos ver um histórico de alguém que tinha essa tendência. Eu não vou nem dizer tendência. Eu posso pegar partes da Bíblia, né, que quando ele já se tornou adulto, porque ele nasceu, a mãe dele ficou com ele, né, segurou, escondeu ele 3 meses, o quanto deu para esconder, colocou lá naquele cesto, né, que deu a origem do nome dele, né, do cesto eu o tirei. E a filha do faraó, quando foi tomar banho, encontrou aquele cesto com um bebê chorando e foi ver, achou o menino, né, ali bonito, teve compaixão do menino e logo apareceu também já uma menina, né, ali para a filha do faraó, do nada, né, coincidência, mas a menina era irmã dele que já estava acompanhando. E ela, né, que aquela coisa, que bebê bonitinho e tal. E a filha, a senhora quer que eu arrume uma mulher dos hebreus para amamentar esse menino, para cuidar dele? Eu disse que eu quero, sim. E foi o que aconteceu. Quando ele cresceu, voltou para a filha do faraó. E aí a gente não tem, né, a gente não tem a referência de quem foi, por exemplo, o homem, né, que ensinou, se essa mulher tinha o seu marido, né, se ela era casada, se ela instruiu, ou se esse suposto, se teve algum homem instruiu Moisés. Mas a gente vê um Moisés, por exemplo, que adulto, e a gente traz para essa fase da vida o que a gente recebeu e aprendeu quando criança, certo? O Moisés, ele tinha essa linha de atitude. E a mim me parece a linha de alguém que não foi instruído para a vida. Eu acredito que o Moisés, ele foi uma dessas crianças que a gente vê, né? Por exemplo, na escola onde estudam algumas crianças, daqui minha filha também, a gente vê que os pais se preocupam demais em colocar para os filhos conteúdo de ensinamento, aprender um idioma, 2, 3, aprender sobre as várias áreas, né? Português, matemática, aprender o curso, saber tocar o instrumento tal, já começar a se preparar para lá na frente, né? Passar nas melhores escolas, faculdades e assumir profissões. Mas, em geral, a gente hoje vê pouca dedicação de pais, eu falo de adultos, porque não importa se você é o pai ou se você é a pessoa que cria, né?
Então, quando eu falo pai, mãe, quando eu falo pais, eu estou falando de quem cria. Se é tio, se é vó, se é o irmão, se você tem uma criança aí que você pegou para criar, eu estou falando pais, eu estou falando dessas pessoas. Como Moisés. Moisés não foi criado pela mãe, né? Ele cresceu ali na casa, no palácio do faraó, sendo criado pela filha do faraó. E ao que me parece, não teve ele não aprendeu a viver, ele não aprendeu a lidar com as situações da vida. E um defeito, uma deficiência que a gente encontra em Moisés é a delegação. Moisés, a história mostra que ele não aprendeu a delegar. Talvez pela falta, né, de relacionamento que ele teve com pessoas, então não confiava, não sabia, né, compartilhar, vamos fazer comigo, me ajuda, vamos resolver assim, Veja que ele era mais imperativo, não é hiperativo, é imperativo, né, de impor as coisas, de chegar, vai ser assim, ou ainda de resolver. Então, a parte de relacionamento dele não era aquela coisa de conversar, né? De negociar. Você vai dizer, de onde você tira isso? Ficou adulto, foi dar uma volta, né? Foi ver como estavam, está escrito, seus irmãos hebreus, e viu um egípcio espancando um hebreu. O que ele fez? Não é assim, peraí, não é assim que se resolve, não é dessa forma, não, vamos aqui resolver, deixa eu conversar com você. O que ele fez? Ele matou o egípcio. No outro dia, né, foi ele lá dar uma volta e viu 2 hebreus brigando. E já ele se assumiu, já se colocou como uma autoridade naqueles 2 hebreus. Por que você está espancando teu irmão? Né? E foi onde ele acabou fugindo, porque você vai fazer o que comigo? Você vai me matar? A visão que tinha dele. Você vai me matar como você matou o egípcio? E aí ele, agora todo mundo já sabe. De novo, resolvendo as coisas da forma dele, né? Do jeito dele. Então, não, já todo mundo sabe, o faraó quer me matar, eu vou fugir. Fugiu. Foi para o deserto. Estava lá no deserto, encontra 7 mulheres, que eram as filhas do Jetro, né? E aí viram alguns pastores maltratando aquelas moças, foi lá, resolveu também, foi lá, assumiu aquilo, resolveu o que eu quero dizer, apartou, né? Não deixou que fizesse nada com elas e ainda ajudou elas, assumiu o trabalho delas e serviu, deu água ali aos seus animais. Aquela atitude, né, foi até bom, porque fez com que depois o pai delas chamasse, quisesse conhecer aquele homem que teve aquela boa atitude para com as filhas dele, né? E ali ele acabou conhecendo uma das filhas dele, se aproximando, casando com ela, que foi a Zípora, teve um filho com ela, que foi o Gerson, e depois teve o outro, que foi o Eliezer, como a gente leu aqui. E aí o Senhor falou com Moisés, né, no deserto, deu a ele a missão, e o Moisés assumiu a missão. Veja que na própria assunção, né, quando ele assumiu aquela missão, ele estava relutando, Senhor, eu não. Um conceito dele. É importante que você entenda a pessoa, porque muitas vezes, quando a gente entende pessoas, entende o que acontece com pessoas, principalmente essas que são exemplos, né? A bispa sempre fala dos arquétipos que tem na Bíblia e que nós somos esses arquétipos. Você tem que saber qual arquétipo que representa você na Bíblia, né? O Moisés, não era eu falando com Moisés, você, não era uma autoridade, né? Não era uma abordagem da polícia, não era o patrão dele. Deus falando com Moisés. O Moisés, Senhor, eu não, porque eu não falo bem, porque eu não sou essa pessoa.
Aqui, inclusive, ele já estava vetando a transferência de uma das suas funções, que era falar, que era negociar. Está entendendo? Ou seja, não foi o que ele quis dizer, né? Porque ele disse, eu sou gago, eu não falo bem, eu não sou uma pessoa boa para expressar. Mas aqui também cabe o entendimento dele dizendo, eu não sou bom para negociar, né? Eu não tenho essa flexibilidade, essa paciência, sabe? Eu não sou uma pessoa que eu fico ali, negocia, volta. O que nós depois vemos que Deus trabalhou isso em Moisés, né? E a gente vê uma mudança drástica naquele homem, né? O homem que primeiro matou, depois poupou, pediu misericórdia para Deus, para milhões de pessoas, teve uma paciência, mas aí faz parte da obra transformadora de Deus que acontece pela fé. E Moisés viveu isso depois. Mas até aqui, quando Deus, não, Senhor, eu não sei falar, eu não sei, não é comigo, ou seja, ele de novo aqui considerando só ele, somente a atitude, a conversa, a negociação com o faraó dele. E Deus, não, eu sei, eu que criei a boca, eu que criei o olho, eu que criei o cego que vê, o que fala, o que não fala, eu criei, eu sei, Moisés. Mas no caso eu vou mandar o seu irmão para falar. Ou seja, Deus vê muito mais do que nós. Quando Ele está fazendo algo, talvez nós ainda estamos na fase, né, do Moisés, o Moisés limitado, o Moisés ali tapado, de não consigo, não tenho, isso não é meu, não tenho essa qualidade, essa habilidade. E Deus está vendo além. Deus está vendo como Ele vai fazer, quem Ele vai usar, o que Ele vai usar. Inclusive, Ele está vendo aquilo que tem ao nosso redor, em qual contexto nós estamos e o quanto aquilo é importante. Por isso que para Deus a gente só diz uma palavra: sim, eu vou, estou aqui, eis-me aqui, eu quero, eu aceito, eu recebo, eu vou, eu faço. Então ele foi. O irmão dele foi ao seu encontro, eles foram, né? E aí tiveram aquele período de aquelas negociações com o faraó, 10 pragas, né? Aquilo que foi se estendendo, né? Até completar a última praga, o faraó, agora vocês vão mesmo, tal. Aí nós vemos algo aqui, está escrito e não é por acaso, que o Moisés, eles já tinham saído do Egito, já estavam, né? Já estavam no caminho para a terra prometida no deserto agora. Agora Israel era livre. E o líder de Israel era Moisés na terra. Moisés tinha enviado a sua esposa, a sua mulher, e os seus 2 filhos para o sogro de volta. Ele já estava com Israel livre no deserto, não estava mais naquela fase do faraó, de negociações, aquela complicação toda, mas, veja, livre, por que a esposa e os filhos não estavam com ele? O Jetro não sabia, aceitou a filha dele, né, os 2 netos, ficou com eles ali um tempo, e depois a gente vê aqui que ele avisou, estou indo para aí, estou indo com a sua mulher e com os seus 2 filhos, estou indo aí, vou visitar você, avisa, né, chegou no Moisés. E aí a gente vê que quando chegou o Jetro, ele parou, recebeu, dedicou aquele tempo, né, para receber o sogro, para falar com ele, né, mostrar, falar de todos os feitos do Senhor, da obra do Senhor para com o povo de Israel. Mas é assim, passou um dia no outro, estava o Moisés naquilo que eu acredito que fez com que ele não pudesse ficar com a mulher e os filhos. O Moisés sendo o Moisés. Agora eu tenho que conduzir esse povo. Esse povo não está mais debaixo da autoridade, da condução dos egípcios. Eles estão debaixo da minha condução.
Então eu que agora preciso fazer, eu que preciso ouvir, eu que preciso orientar, eu que preciso falar, eu que preciso, né, ensinar, eu que preciso corrigir, eu. E a gente está falando aqui de milhões de pessoas. Sabe o que é milhões de pessoas? Milhões de pessoas. Quando Jetro viu aquilo, ele entendeu, por exemplo, por que da mulher e os filhos terem voltado, e ele olhou a médio e longo prazo. Aqui ambos vão se arrebentar. O Moisés não vai dar conta desse fardo, e o povo não vai começar a ter problema, porque não dá para todo mundo que tem que esperar por algumas coisas. O que o Moisés fazia? Ele pegava caso por caso, ouvia pessoa por pessoa, falava com Deus e depois corrigia, dava ali um julgamento, e aí, olha como que as coisas estavam invertidas. A intenção dele era boa? Era ou não era? E a obra dele era boa? Não. O que o Jetro diz para ele, o que você está fazendo não é bom. A intenção dele era boa, o que ele estava querendo fazer era bom. Era correto. Tinha uma intenção e tinha um alvo, tinha um destino, ok, certo? Mas a maneira como ele estava fazendo não era boa. Porque, de novo, o Moisés estava, centralizando tudo nele, trazendo tudo para ele. E ele não era capaz, humano que ele era, não era capaz de lidar com tudo aquilo. Tanto que a família dele já estava afetada. A própria família dele estava afetada. Ele, longe da mulher e dos filhos. Por quê? Porque ele passava o dia inteiro cuidando daquele povo. Aí, anoitecia, ele precisava descansar para no outro dia viver aquilo. O que mais ele iria fazer? Daria tempo das outras coisas? A gente está falando de milhões de pessoas. Não. Então, o sogro dele disse, o que você está fazendo não é bom. Você tem que mudar. Olha, fala com Deus. Confirma, com Deus, consulta a Deus. E se ele te confirmar, o que você tem que fazer? Você tem que descentralizar. E ele explicou para ele, separa líder de 10, de 50, de 100 e de 1000. Cada homens que são honestos, corretos, que temam a Deus e que não você veja neles, aqueles que não querem ganhos desonestos, quer dizer, não vai explorar o povo, não vai se aproveitar daquela posição para fazer o que não deve, vai te trazer ainda mais problema. Então separa, coloca eles como líderes e eles vêm até você com o que eles não conseguirem resolver, causas e questões mais difíceis. Agora, as simples, que a maioria que você tem, eles resolvam, eles deem ali a sentença, eles deem um julgamento, eles falem. E aí, uma coisa que ele disse, que é uma parte importante que eu quero gastar tempo aqui, principalmente com pais, que ele falou que o que o Moisés estava fazendo estava errado, a forma e a ordem. Por quê? Porque o Moisés pegava um problema, pegava uma questão, ele corrigia, buscava Deus, via o que tinha que fazer e depois ele ensinava, Depois, aí ele pegava aquele caso, por exemplo, aquelas duas pessoas que estavam divergindo, que tinham uma questão, aí ele ensinava, os preceitos de Deus, ali ele ensinava os mandamentos. Então vamos imaginar aqui, quanto tempo demoraria para um Moisés ensinar todo o povo de Israel. E alguns só aprenderiam se tivesse problema. Porque era como ele estava procedendo. É o que nós vemos escrito aqui. O Jetro diz, não, você deve ensinar. Então você ensina. Você ensina os decretos, ele disse. Então você deve ensinar. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os, eu estou no 20, tá? Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Aqui ele estava dizendo assim para o Moisés, Moisés, você tem que fazer a parte boa do que você faz, continuar fazendo, mas faz para todos.
Você deve ser o representante de Deus. Deus fala com você? Ótimo, maravilhoso. Então agora você tem que gastar o seu tempo para isso. Ensina o povo. Orienta o povo. Né? Vai continuar chegando uma outra questão que você ainda não sabe, que você ainda não ouviu de Deus, que você ainda não perguntou para Deus. Mas você tem que ensinar o povo, você tem que orientar o povo. Então antes, Moisés fazia isso para quem chegava com aquele tipo de problema, que tinha aquela questão, né? E ele fazia, está na ordem aqui, eu li para você que ele fazia isso depois para aquele grupo. O Jetro disse, você tem que fazer, agora você tem que focar nisso. Que aí eu entro no que nós estamos vendo hoje em dia, mas estamos vendo muito. Os pais, eles fazem muito ainda como Moisés. Tem muita gente, inclusive, que tem o mesmo problema de Moisés. Que é aquele tipo de pessoa reativa, que só lida com, vamos falar filhos, né? A família mesmo. Tem gente que só lida com a família quando é provocado por algo bom ou ruim, gente? Ruim. Então, quantas crianças, adolescentes e jovens hoje nós temos que não sabem do mínimo, até as coisas mais importantes, porque não aprenderam com os pais. Porque o que acontece? Eu vejo, né? A tecnologia, um celular na mão que paga a conta, que faz ligação, que te coloca em contato com o mundo, faz você ver vídeos, ter emoções daqueles vídeos, faz você ter entretenimento, jogos na mão, faz você conseguir falar com pessoas e tantas coisas, traz comodidade. Só que a comodidade, muitas vezes, se ela não for bem administrada, ela vai deformar. Porque nós vemos hoje, infelizmente, eu não estou exagerando, a maioria dos pais deixando os filhos serem criados das mínimas, repito, às coisas mais importantes, apenas tendo falado uma vez uma coisa com os filhos. Sabe, uma vez, é assim. É desse jeito. Depois não tem nenhum cuidado, trabalho de conferir se aquilo está sendo feito daquele jeito, se há necessidade de reforço, de ajuste, de melhorias, de avanços, de crescimento. Então você não vê hoje tantas crianças e adolescentes, por exemplo, que estão mal educados em todos os sentidos da palavra, seja na vida, seja na escola, porque não conseguem ler direito, não conseguem escrever direito, não conseguem fazer contas básicas, simples, até menos ainda, então, as mais... porque não estão tendo esse acompanhamento. É meio que assim, aprende sozinho. Tem gente, por exemplo, que é adulto hoje, chega adulto, por exemplo, 18 anos, vou te dar exemplos, tá? Eu vou falar coisas aqui que são legais e coisas aqui que também são complicadas, delicadas e até polêmicas. E o que eu falo, eu não falo do que eu acho. Eu falo do que eu vejo, do que eu sei, e como eu costumo dizer, né? Eu já tenho um tempo ministerial de acertos e erros, então tem coisas que eu posso falar do que eu vivi, fiz errado, tive que aprender, né, de forma tola, porque quando a gente precisa errar para aprender com o próprio erro, você não está na fase nem sábia, nem inteligente, você está na fase tola. Tem coisas que eu vejo na vida dos outros e fiz parte da ajuda, do conselho, né, e aprendi, aliás, ouvi, aprendi, e coisas que a gente acompanha não à distância, mas acompanha com proximidade. Então, olha como tem gente que está igual a Moisés. Tem gente que chega, por exemplo, quantas vezes que chega um obreiro na igreja, por exemplo, vou ser interno, vou fazer a obra, tal, 18 anos, 19 anos, né? Antes de 18 ele não pode nem entrar. E a gente percebe, às vezes, algumas coisas que os pais podiam ter percebido.
Mas a conformidade, a comodidade, a aceitação e a falta de atitude deixou daquele jeito. Por exemplo, às vezes você percebe que você está trabalhando com uma pessoa ali, tem um obreiro, ou a obreira mesmo, né? Você está ali, você vai fazer uma visita com ele, ó, vamos fazer uma visita comigo, ó, vamos fazer tal trabalho, está ali te apoiando, você, ó. Não é cachorro não, é a gente mesmo. Você começa a sentir aquele cheiro. Um cheiro que não é agradável, um cheiro que não é bom. Você pegar um dia que a pessoa trabalhou, ela não está cheirando bem, tudo certo? Final do dia, talvez, né? Estava na correria, não deu tempo de tomar banho. Mas já pensou quando você pega isso um dia, depois no outro dia também, depois no outro dia também, aí você quer achar que você entrou na cozinha, às vezes está com aquele cheiro de sopa, né? Que aquele cheiro ficou no seu nariz, aí você vai um dia que você passa café no nariz, né? Pega um perfume, aí você vai e sente o mesmo cheiro. Você percebe que aquela pessoa não, ela tem alguma questão que não está cheirando bem. Na maioria das vezes, eu falo na maioria, 99% das vezes, você sabe o que é? A pessoa não aprendeu a tomar banho direito. Quem lembra aqui com quantos anos aprendeu a tomar banho sozinho? Quem lembra aqui? Hã? Eu lembro assim onde eu estava e com quem eu aprendi a tomar banho. Mas não lembro, realmente, eu não lembro o ano. Mas sabe, me ensinaram, é assim, tá bom, vira uma vez, depois deixa. Não ficaram olhando e depois também ninguém ficava acompanhando. Então teve gente que aprendeu a tomar banho muito mal. Sabe aquele pai ou aquela mãe com pressa que, esfrega isso aí, faz assim, deixa a água correr na cabeça, faz de tal forma, viu uma vez, depois, você consegue tomar banho sozinho? O que a criança vai falar? Quero, consigo, deixa, é ou não é? E de repente, dali para frente, isso eu posso estar falando de 3 anos, alguns, 4 anos, alguns, 5 anos, alguns, 6 anos, alguns, 7 anos. Mais de 7 não dá, né, gente? Aí também já... Então tem gente que daquela fase, agora até os 18, 20, ou alguém perceber, não aprendeu a tomar banho. Aí você vai dizer, mas como assim? Eu te pergunto, a gente não pode, não vai aprender a tomar banho com qualquer um. É ou não é verdade? Você não aprende a tomar banho com a professora da escola. Você não aprende a tomar banho na televisão. Apesar de, na minha época, né, no final, já nem tinha idade para aquilo, mas eu lembro que passava o desenho lá do Castelo Rá-Tim-Bum, do Rá-Tim-Bum, que tinha aquele ratinho, né, que tinha aquela música, que lava isso, lava aquilo outro. Mas de verdade, se alguém acha que aquele ratinho lá ensina alguém a tomar banho, né? Se tiver gente no slide da minha época, coloca o ratinho aí na banheira que aí o povo vai lembrar, né? Então o ratinho... Não, o ratinho não ensina a tomar banho, é uma música legalzinha, lembra das partes do corpo, mas assim, se você não ensinar a esfregar, a lavar, a ver se está limpo, a pessoa não vai aprender. É ou não é verdade? Então aí é onde você vê muito jovem, muito adulto, que às vezes você olha para ele, por exemplo, que você percebe aqui que não está limpo. Às vezes você olha a cabeça dele, você vê que ele não está cuidando como deve da cabeça, né? Não lava da forma certa, não deixa limpo, não deixa do jeito que tem que deixar, né? Às vezes você percebe, como eu estou dizendo, de forma... É desagradável isso. Você percebe que ele sempre, né? Que ele geralmente tem um cheiro diferente. Então o culto hoje é para aprender a tomar banho. Não, não é para aprender a tomar banho. Até porque eu não vou ensinar você... É esse ratinho aí, entendeu? Ele não ensina a tomar banho. Tem uma música legal, tal, mas não adianta você achar que põe a música lá, igual eu já vi pai fazendo. Eu coloco a música para o meu filho aprender a tomar banho, né? Um ratinho legal. Não, ele não vai ensinar seu filho a tomar banho. A música é legal, é bacana, lembra ele de tomar banho. Mas se alguém não pegar lá
na mão dele, dá para ele o sabonete, mostrar como lava, da cabeça, do alto da cabeça, até literalmente a planta dos pés, o meio dos dedos, as partes, né, as dobrinhas, tudo, enfim. Não vai aprender direito. Agora, o que a gente vê de criança, e criança ainda é bom, porque ela ainda tem coisa para aprender, e dá para ensinar sem menos vergonha, né? Mas adolescente, jovem e adulto, que a gente vê de gente que não sabe, que não aprendeu algumas coisas. E que está fazendo como aprendeu, ou aprendeu sozinho, aprendeu no mundo. Acha que aprendeu porque ouviu alguém falando, então está fazendo aquilo que ouviu e que acha que é daquele jeito. Então aí a gente tem gente que não sabe se portar, que não sabe obedecer. Tem gente que não foi ensinada a obedecer. Não foi ensinada a respeitar. Por que tem gente que é tão irreverente? É tão, é a personalidade. Não, a personalidade da pessoa é expansiva, mas reverência e irreverência é algo que é dosado. Alguém dá a gente, ensina a gente. Assim não. Por quê? A criança fala gritando. Não, criança não fala gritando. Criança vai só gritar se ela não tiver limite. Se todo mundo que ouvir ela, ninguém dizer, não, menos, mais baixo, você está gritando. Ou se ela só conviver em lugares que as pessoas gritam, principalmente os pais, que vivem gritando, grita para tudo, grita com a criança, grita um com o outro, o pai com a mãe com o pai, grita quando está falando, grita quando está nos lugares, grita. Aí a pessoa chega a determinada idade e diz, essa pessoa é ruim, essa pessoa não é legal. Mas não é, o que ela aprendeu? Quantas pessoas que, igual Moisés, não sabe delegar, não sabe dividir, não sabe passar algo para frente, porque não aprendeu. Porque a cobrança era em cima dela. E outra coisa, a ordem que o Jetro deu a Moisés, eu quero que você pega isso, você pai, você mãe. Não seja aquela pessoa que corrige, e só depois de correções é que você ensina como fazer alguma coisa, qualquer coisa. Você tem que gastar um tempo diário. E todo dia um pai, uma mãe precisa dar uma lição para o filho. Não é lição aqui não, Dar uma lição é ensinar algo para aquela criança, ensinar algo para aquele adolescente, ou mesmo ensinar algo para aquele jovem. Faz o que o Jetro, o culto hoje não é de Moisés, o culto hoje é sobre o Jetro. Nós, pais, precisamos olhar o que os nossos filhos estão fazendo. Olhar para eles, olhar com eles as coisas, perguntar o que eles pensam, perguntar como eles estão vendo as coisas. Não foi isso que o Jetro fez? Eu acredito que o Jetro, acredito, não está escrito isso aqui. Mas não é difícil a gente deduzir isso. O Jetro, quando recebeu a Zípora, filha dele, e os 2 netos, puxa, o que será que aconteceu? Agora, antes eles estavam lá, escravos, um povo dominado. Ele foi com a mulher para o Egito. Está escrito lá, acho que é Êxodo 3 ou 4, que o Moisés, quando Deus falou com ele pegou a mulher e os filhos e foi para o Egito. Depois que Deus liberta, aí ele manda a mulher de volta, agora que está livre. Ele não sabia. O Moisés foi uma pessoa que não foi ensinado. A gente vê aqui que o pequeno Moisés não foi ensinado a delegar. Mas quando o grande ele aceitou. Olha que legal, que humildade, que sabedoria. Olha que bênção, eu acho uma bênção quando eu escuto falar as pessoas que assistem a pastora Jéssica, o quanto que aprendem. Tem gente que tem idade para ser vó dela, mãe dela, e diz, olha o quanto eu tenho aprendido. Eu acho isso bacana, igual Moisés. O Moisés aprendeu a delegar, aprendeu a inverter a ordem de algumas coisas, como a maneira como ele tratava as pessoas depois de velho.
Vai dizer, depois de velho, depois de 80 anos. Mas ele foi ensinável. Não basta você ser ensinado, você tem que estar ensinável, você tem que ser ensinável. Você sabe a diferença das duas coisas ou não? Ser ensinado quer dizer o que estão fazendo para você. Ser ensinável é aceitar o ensinamento. É pegar o que alguém está dizendo para você, igual o Jetro disse para o Moisés. Ó, isso não é bom. Do jeito que você está fazendo, não é bom, não está dando certo, não está funcionando para a sua casa. Ó, olha os seus filhos. Está vendo isso aqui? Talvez você, não, eles são assim. Eles são assim porque eles foram ensinados assim, ou porque eles não foram ensinados a serem de outra maneira. Tem coisa que eu sou como eu sou porque eu não aprendi outra forma de ser. Mas que Deus me ensine, que Deus envie pessoas para me ensinar. Opa, então tem outro jeito. Olha, que benção, tem outro jeito, eu vou fazer de outro jeito. Tem coisa que na tua vida você não faz de outra maneira porque não sabe. E é por isso que a gente está na igreja. Para aprender com a palavra. É ou não é? Para ouvir a palavra e dizer, olha, não é assim que eu sabia. Não é assim que eu me via, não é assim que eu via essa área da minha vida. Então vou olhar, vou pegar, vou ver e vou dar condições a Deus de crescer nisso aqui. Você precisa fazer o que o Jetro fez. O que o Jetro fez? O Jetro pegou e olhou. O Jetro olhou. Opa, deixa eu olhar. Deixa eu olhar aqui para o Moisés. Olhar, deixa eu ver como é que ele faz. E aí ele pegou e ele absorveu. Ele não sabe delegar. Ele não sabe compartilhar. Quantos de nós não aprendeu a compartilhar? A gente ouvia dos pais às vezes o seguinte, não, guarda o que é teu. Guarda o que é teu. Não deixa nenhuma criança pegar, não. Não faz assim, não. Não, segura isso aí, porque senão... Quantos de nós, fala a verdade, que ouvi do pai, se vier alguém, segura, esconde. Só que isso tem o seu momento. Se você só ensina isso e não ensina quando se deve dividir, compartilhar, dar e sem esperar nada em troca, o que você forma dentro de uma pessoa? Você vai formar que ela sempre tem que reter, acumular, segurar, e qualquer coisa, qualquer pessoa que aparecer no radar dela para pegar o que é dela, que ela tem que fazer de tudo para esconder e impedir. Está entendendo? Israel, por exemplo, naquela fase dos midianitas, quando o Senhor foi, o anjo do Senhor apareceu lá debaixo da árvore, no carvalho lá de Ofra. Como é que era a postura de todo Israel? Aquela postura de reter. Vamos esconder. Vamos impedir deles verem, porque se eles não verem, eles não pegam. Quando o Gideão falou com Deus, porque a gente entende por que as pessoas se diferenciam. Como é que eu vou ser diferente? Quando a minha atitude é diferente. O que o Gideão fez? O Gideão chegou, quando ele começou a perceber que era Deus, e ele começou a crer que era Deus, a atitude dele foi diferente do que todo Israel fazia. Em vez de ele segurar, reter, Senhor, meu Deus, não, deixa eu guardar. Ele pegou, peraí, é o Senhor mesmo? Então deixa eu me aproximar e dar uma oferta. Espera aqui que eu vou trazer uma oferta. Ele trouxe. Deus recebeu, e aí Deus falou, agora você vai trazer uma maior. Deus ali também ensinou ele. E ele aprendeu. Ele foi ensinável. E você, pai, mãe, você precisa, primeira coisa, você está aqui agora, você precisa dizer, eu quero, essa é uma oração que você vai fazer. Eu quero ser ensinável. Porque às vezes, a pior coisa que um pai pode ter é ele achar que ele sabe de tudo, que ele sabe a educação que ele vai dar para o filho, que ele sabe a educação que vai dar para a filha, que ele sabe tudo que ele quer. Não sabe. A cada dia a gente precisa aprender algo novo. Então, como eu estou dizendo, você precisa, como que você vai saber o que está bom e o que está ruim? Não tem jeito.
Ah, o Senhor vai falar comigo no culto. Não. Olha para os seus filhos. Os pais hoje olham pouco para os seus filhos. Tanto que você vê a insegurança das crianças nas relações delas. Hoje, poucas crianças olham nos olhos de pessoas. Até porque elas têm passado muito tempo em tela, e uma tela não é viva, a tela é morta. Já está ali, é tudo ali, é tudo dentro daquele lugar. Tela não reage. Tela não rejeita. Tela não diz não. O que eu falo que é tela? É celular, é tablet, é televisão, é esse monte de coisa. Então, eu vou te, por exemplo, ensinar uma brincadeira. Depois você faz esse teste com o seu filho, sua filha. Pega seu filho e fica 1 minuto na frente dele. 1 minuto. Se para você e para eles esse 1 minuto, vocês se olharem um no olho do outro, vocês estão indo muito bem. Se esse 1 minuto for uma eternidade e vocês não conseguirem, tiverem muita dificuldade para ficar um olhando no olho do outro, é o contrário. Está entendendo? Você vai dizer, meu filho não consegue olhar no meu olho e tal. Por quê? Porque está faltando relacionamento entre vocês. O que significa relacionamento? Habitualidade. É algo habitual para uma pessoa, porque relacionamento não é algo que a gente tem de vez em nunca. É ou não é? É algo que a gente tem com constância, algo que vira hábito. Aí o que não é ensinável, mas como que eu não posso? Como que eu não tenho relacionamento com meu filho? Claro que eu tenho relacionamento com meu filho. Não, talvez você é o provedor, talvez você é a provedora, talvez você é aquela pessoa que faz o transporte escolar, que leva, que busca da escola, é aquela pessoa que alimenta, que tem algumas atitudes já pré-estabelecidas e fica naquilo. Mas o lado humano, talvez você mesmo não saiba me dar a resposta desse teste que eu disse para você fazer. Você não sabe me dizer se vai ser tudo bem, tranquilo, 1 minuto vai ser alguns segundos, ou se para você vai parecer uma eternidade, ou para aquela criança, talvez não vai conseguir ficar ali, não vai conseguir manter o olhar nos seus olhos. Então, tem coisa que você só vai saber como Jetro. Vivendo, olhando, observando. Aí você está me ouvindo, talvez você fale assim, eu sou mãe, sou pai de gente que tem 10, de gente que tem 15, de gente que tem 20. Faça a mesma coisa. Olhar no olho, tira pedaço? Tira ou não tira? Não. Faz o teste. Agora, tem coisas que não vai dar para você fazer com um adulto, né? Mas com uma criança, por exemplo, se você... Esses dias ainda falei isso com o pai, né? Eu percebi uma atitude num dos filhos, e eu ainda brinco com um desses filhos, né? E falo, não, é assim, tal, olha o jeito que você está olhando para mim, enfim. Aí falei com o pai, você já percebeu isso? Ah, sim, mas, o Moisés, se ele estiver ouvindo aqui, inclusive, né? Espero que esteja. Ah, mas já falei que ele tem que olhar no olho. Você já pensou o que é você chegar para uma criança e dizer assim, você tem que olhar no olho? A criança pega e vai fazer assim, olha no olho. E o resto? E as outras coisas? E manter aquilo? E ter aquela atitude boa, né? Peraí. Então, com uma criança, você pode fazer a seguinte brincadeira. E eu falo isso porque eu fiz com a minha filha. Quando eu detectei isso, e eu já até contei isso aqui, que uma vez a bispa falou comigo, sobre algumas coisas que eu não tinha, não eram minhas, como não são minhas, porque eu não aprendi, não tive, não recebi, né? E quem às vezes é um pouco mais próximo percebe que tem algumas características, né? Dessas que tem a ver com o toque, que não são minhas mesmo. Não, você precisa investir nisso, você precisa fazer isso e tal. Não demorou, pensei, né? Como é que eu vou falar, né? Eu me imaginei na cena, eu vou sentar na frente da Linda e dizer assim, você tem que olhar no meu olho, menina. Você tem que olhar, você não pode baixar o olhar e tal. Na verdade, eu tentei fazer isso também. Entendeu?
No outro dia era a mesma coisa. Pensei, peraí, eu preciso falar o idioma dela. Eu preciso fazer isso para ela, não ser essa imposição. E eu até orei, Senhor, me ajuda, né? Eu não quero formar nesse sentido de relacionamento, não quero formar uma pessoa como eu fui formado, né? Sem esse tato, sem essa sensibilidade, Eu comecei a pensar, né? E lembrei, inclusive, de uma brincadeira que era da minha época. Isso realmente eu não ouvi de ninguém. Eu mesmo pensei, porque eu quis, porque eu me dediquei. E o que eu digo para cada pai e mãe, que quando você deseja algo e se dedica sobre aquilo, se debruça sobre aquilo com esse desejo, você vai conseguir tanta coisa, você vai criar tanta coisa, você vai gerar tanta coisa que você não imagina. Porque às vezes a gente também está nessa ideia de que tudo que você tem uma dúvida, você vai lá e digita, né, no Google, como isso, como aquilo outro. Não, para. Você também. Você não quer que teus filhos vivam no celular. Você não quer que as tuas crianças, que teus adolescentes vivam ali num tablet, num videogame. Você também precisa viver. E não ser a pessoa que tudo recorre ao celular que busca. Então, eu tenho duas experiências nesse sentido, né? Que a gente, como pai, tem muita coisa, eu que sou pai, inclusive, filho único, não tenho outro, né? Ela é a cobaia e também é a prova, né? É o primeiro teste e o último resultado. Então, não tem dois, né? Não tem um mais novo que já pega ali o aprendizado do mais velho. Ela é a mais velha e a mais nova. Então, e eu orei a Deus, Senhor, me ajuda, né? Porque como é que eu vou fazer mudar isso, né? Não adianta, eu já entendo. Tem coisa que eu também, se alguém me cobrar, só faço. Eu vou fazer porque está me falando. Vai ser aquele tempo. E eu lembrei de uma brincadeira. Na minha época, né, na escola, bem no começo, tinha aquela brincadeira que você olhava, ficavam duas pessoas olhando ali, né? Que depois, com um pouquinho mais de idade, a gente usava essa brincadeira para outros fins, né? Acabava enganando as meninas, né? Falava, vamos olhar, quem piscar primeiro perde, né? Mas aí ficava ali, vinha um amigo que você combinava com ele por trás e fazia assim na cabeça um do outro, né? Tum! Sem querer, você dava o beijo na menina e ela não sabia. Mas quando pequeno era assim, você ficava um olhando no olho do outro e quem piscasse primeiro perdia. E eu dou essa dica. Você que tem um filho, uma filha que é criança, e vai até uma idade também, né? Dependendo da criança aí, você não vai chegar e falar, vamos ver quem pisca primeiro. Ah, pai, não quero brincar disso aí não. Ah, mas não quero saber disso aí não. Mas eu vou dizer para você, funciona. A criança não percebe, ela tem que ficar olhando para você. E ali você está estabelecendo algo com ela. Aquilo para ela não está sendo um peso. Aí é um dia, um minuto, vai do tempo que pisca também, né? No outro dia, está lá, e ela... Aí chega uma hora que a criança quer, vamos ver quem pisca primeiro? Vamos ver quem pisca primeiro? Está lá. Aí aquilo, você vai percebendo aquela melhoria, aquele avanço, aquele crescimento. Aí você começa a ver teu filho olhando para as pessoas sem medo de encará-las. E quando eu falo encará-las, eu estou dizendo apenas olhar no olho, não estou dizendo aquela expressão carrancuda, fechada, né, de quem está procurando algum conflito. Não, estou dizendo de segurança. E essa segurança vem dos pais. A criança não vem pronta, a criança não está pronta enquanto criança. A criança não está pronta, né, porque ela estuda numa boa escola, pode ser a melhor escola, ela pode ficar dentro da escola 10 horas. Algumas coisas, primeiro, não é responsabilidade da escola. Segundo, não é a escola que deve fazer. Então, você que é pai, você precisa assumir aqui agora, precisa estar humilde, ser ensinável e pegar, peraí, eu preciso fazer como Jetro. Eu preciso olhar para o meu filho, ver o que ele está fazendo, e tem coisa que você vai começar a já agir igual o Jetro, ó, não é assim. E aí fazer o que o Jetro falou para o Moisés, não seja aquela pessoa que primeiro corrige, que primeiro diz que não, que primeiro cercia a criança de algo,
porque ela fez errado, e ela só fez errado porque ela não aprendeu a fazer certo, e depois você quer que ela aprenda naquela condição já, né, de pressão, aquela condição injuriada que ela fica quando está de castigo, quando é exposta, quando é corrigida, aí você quer que ela aprenda algo que ela não aprendeu antes de fazer errado, não. A gente precisa inverter esse papel e assumir a condição que o Jetro ensinou Moisés. Qual a condição? Ensina primeiro. Gaste mais tempo para ensinar. Pega, olha, tem coisas que inclusive não dá para você dizer, ó, está errado. Vai agora e começa a semear. Ensinar. Como eu disse, vai do tomar banho. Talvez você não ensinou seu filho a tomar banho. Não ensinou seu filho a cumprimentar as pessoas. Não ensinou seu filho a respeitar autoridades. Qual a primeira autoridade do seu filho? Os pais. Tem gente que só passa vergonha quando vai em restaurante, em festa, enfim, esse tipo de lugar público, né? Porque aí o filho vem, não respeita ninguém, um adulto fala, tal, coisa, e grita, faz o que quer, me desculpa, mãe, me desculpa, tal. Por que ele está fazendo assim lá? Porque ele faz assim dentro de casa. Porque ele age assim dentro de casa. Não, mas eu corrijo. Ok, mas o Jetro não ensinou isso para o Moisés. O Moisés já não tinha aprendido isso lá em casa, no palácio, não aprendeu isso depois nem com ele, porque ele passou ali 40 anos da vida dele com o Jetro, e o Jetro não conseguiu ensinar ele nos primeiros 40 que estava perto dele. Mas, que bênção, conseguiu ensinar naqueles últimos. Porque esses 40 anos anteriores que o Moisés passou de vida, passou perto do Jetro. Mas a gente vê que lá também, quando ele pastoreava, o que a gente via é que ele estava sozinho, ou seja, aquele cara sozinho, solitário, aquela personalidade mais isolada. Então, olha primeiro para os seus filhos. Ensina o que você não ensinou, não é tarde. Você pode até estar aqui me ouvindo e ter filhos adultos. Tem coisas que eles não vão ouvir de ninguém, adultos eu estou falando, mas vai ouvir dos pais. Pode até a princípio não gostarem, não aceitarem, mas pelo menos vão ouvir. Então o que eu digo para você é, seja ativo para ensinar. Não deixe as comodidades do dia a dia neutralizarem o poder e o propósito que você tem na condição que Deus te colocou como um pai, como uma mãe. Mas tem coisa que eu acho que é tarde. Não vai, não fica buscando a perfeição. Esses dias ainda tem uma pessoa que veio de outra cidade, outro estado, e a personalidade dela, né, que é como a do Moisés, né, que é melancólica, ela me disse uma coisa, inclusive o testemunho dela foi algo incrível. Que ela disse, eu que sempre estava buscando a maneira perfeita, né, de eu falar, de eu colocar, de eu contar o meu testemunho, sabe, de eu colocar as palavras certas. Olha como é Deus, ela disse. Veio para a igreja, domingo batizou, foi assim, sensivelmente tocada pela palavra que a bispa trouxe, que você tem que usar a tua dor, tem que usar as tuas experiências para ganhar almas, né? Pois aquela mulher, ela batizou, saiu do batismo, foi lá, diz ela, né, a palavra dela, com o cabelo todo desgrenhado, fui lá, falei, depois falou ainda mais, acrescentou mais, ou seja, não foi o dia com a imagem, no contexto, com as palavras que ela conseguiu se preparar, escrever, fazer ali todo um texto, gerar um contexto perfeito, não, mas ela falou, é isso aí. Às vezes eu busco a perfeição e não faço, por não atingir, por não ver perfeição nas coisas. A gente como pai, eu não tenho o ambiente perfeito, não tenho a data perfeita, queria ter ensinado meus filhos quando eles tinham 2, 3 anos, está com 10, está com 20, está com 50, não sei. Faça agora o que o Espírito Santo está te levando a entender.
Pega, talvez você mesmo, tem coisa que você não precisa observar. Você vai dizer, tem coisa que só de eu ouvir aqui, eu detecto nos meus filhos que não está bom. E eu detecto ainda que eu também não os ensinei a fazer diferente do que eles estão fazendo. O que eu faço agora? Oro a Deus, como Moisés, peço para Deus me dar graça, e vou ensinar o que eu não ensinei, vou falar o que eu não falei, vou fazer o que eu não fiz, vou dar exemplos como eu ainda não os dei. De tudo. Vai ensinar a tomar banho, vai ensinar a falar, vai ensinar a sentar, vai ensinar a se portar, vai ensinar a respeitar, vai ensinar a segurar quando tem que segurar, igual o Caleb, me dá o que é meu, esperei 45 anos, a terra é minha, mas vai ensinar também a dar quando tem que dar, compartilhar quando tem que compartilhar. Não ensina uma única nota, né, de todo um piano para o teu filho, não adianta ele ficar só numa nota, ele não faz música. Você precisa ensinar cada tom, né? Alguns não são sozinhos, são acordes que são conjuntos, estão ali em união. Tem coisa que é para o momento, tem coisa que não é para o momento. Tem coisa que é boa, tem coisa que não é boa. E tem faltado muito ensinamento. Tem pai, inclusive, que a marca é essa. Nunca ensina, só cobra. E quando eu falo pai, eu falo mãe. Não ensina, só cobra. Não dá, só tira. Não acrescenta, só pune. Inverte a ordem nas coisas. Não seja o primeiro, não seja o que primeiro tira, corrige, mas seja primeiro o que ama, o que olha no olho, o que sorri para o seu filho. Quantos pais aqui sempre quando vão se relacionar com os filhos, já se relacionam com aquela expressão facial dura de quem tem que corrigir e teve que corrigir porque não ensinou como fazer. Você está entendendo que uma coisa gera a outra? Que uma coisa vai dar o tom da outra? Que uma coisa vai construir a outra? E que tem muitas famílias que estão como estão porque não há construção. É o que não foi feito com o Moisés, que não sabia se relacionar, delegar, compartilhar e dividir. Mas o Jetro chegou e disse, não dá para você passar isso para algumas pessoas, organiza assim, divide assim, faça assim, e fica com essa parte. Tem coisas que você precisa entender que deve haver uma abertura na sua família, tem coisas que não. Mas às vezes a gente quer que as pessoas que estão ao nosso redor, e infelizmente até os filhos, que não têm maturidade, que não têm base, que não têm bagagem, às vezes tem gente que age como se quisesse que os filhos aprendessem sozinhos. E eu respondo para você que às vezes pensa assim, eles aprendem sozinhos, mas nunca aprendem certo. Amém? Se tem pai, se tem mãe, se tem um dos dois determinado, dedicado, e faz o que tem que fazer, você vai ter uma criança, um adolescente, um jovem, saudável emocionalmente, suprido, não perfeito, porque nem nós que estamos na condição de mestres e de ensinarmos os nossos filhos somos perfeitos. Mas você vai ter uma pessoa muito melhor preparada e que chega, né, para a vida numa outra condição. Eu dei um exemplo para você de algo que eu acredito que pode abrir dentro da sua casa várias áreas que estão também deixadas, que estão deficitárias, que estão abandonadas, coisas talvez que todo mundo, incluindo você, percebe, e algumas coisas que talvez ninguém percebe, mas você já percebe. E não deve deixar aquilo passar. E não deve também cometer o erro de só ir lá e corrigir. Não. Ensine primeiro. Primeiro ensine, aprenda essa regra com Jetro. Não vai corrige, vai só depois que você corrigiu, aí fala como faz. Não, primeiro ensina. Primeiro mostra como faz. Primeiro dá o decreto, primeiro dá a lei, primeiro dá o ensinamento, primeiro mostra a ordenança, né? Reforça aquilo com os seus filhos. Depois você corrige. E quando corrigir, se você vê que há ainda uma dificuldade em captar aquilo, em aprender aquilo, vai e faça junto.
Mostra. O que você ensinar, acompanha. Não deixa seus filhos serem educados, ensinados, doutrinados pelo celular. Eu via, por exemplo, uma área que eu falei, por exemplo, que é delicada e polêmica. Hoje, esses dias ainda conversava com uma professora, né, e ela falando a quantidade de crianças hoje, que já vem com aquele comportamento, né, a menina com aquele comportamento extremamente másculo, né, sem vaidade, sem delicadeza, sem encanto, e os meninos com o comportamento já afeminado. Eu ainda falei aqui esses dias, né? Um menino, você quer ver um menino que já tem, ele já está recebendo algo que não é para ele, você olha o andado de um menino. Eu falo que o homem foi dotado sem... Parece que o homem, dessa parte aqui até o meio da coxa, é uma peça só, né? Que o homem anda assim, né, gente? É ou não é? O homem anda assim, é ou não é? Tá vendo? É uma peça daqui até aqui, não tem aqui ligação. Aqui é uma peça só. Quando você vê que o homem ele anda quebrando, rebolando, aquilo não é normal. Aí você pode dizer assim, não, mas eu vejo, por exemplo, meninos que têm um pai masculino, não tem de onde ter aquele comportamento mais afeminado. Como tem meninas que a mãe é super feminina, vaidosa, se cuida, tal, gosta, né, de se cuidar. Mas aquela menina tá, porque muitos diriam, tem que olhar para a mãe, tem que olhar para o pai. Sim, mas é o que eu estou falando, de repente, o pai mesmo não está ensinando. A mãe mesmo não está ensinando. E os filhos estão mais tempo aprendendo com outros, muitas vezes numa tela, muitas vezes até com gente que está fora de casa, por onde passam, onde ficam muito tempo, e estão aprendendo. Então, quantos que, Você ouve às vezes aquela expressão, né, que quando um filho, uma filha se revela, com depois toma aquela decisão de seguir aquele lado, da afetividade, o pai e a mãe, eu não imaginava, nunca imaginei. Mas às vezes você vê as pessoas falando, não, você pode não ter quisto ver, mas já tinha indícios, já tinha, né, um comportamento, já era possível perceber há anos, né, que tinha um comportamento diferente. Aí uns vão dizer, diferente do quê? Do padrão? Não, não é padrão, é que homem é homem, e homem se parece homem, e mulher é mulher e se parece mulher. Não são iguais. Não foram criados iguais. E não são para serem iguais. Eu não estou falando de opinião, estou falando da natureza. Está entendendo? Natureza. Não se discute fato. Opinião se discute. Fato não se discute. O fato é o fato. Acabou. Então, muitos, eu não imaginava. E todo mundo fala, não, você não imaginava, mas estava... Por quê? Porque a pessoa não estava observando. E às vezes observava, e alguma coisa que passava pela mente, é assim mesmo? Mas o que eu estou fazendo para não ser? Você vê o teu filho, por exemplo, aquela história do teu filho chegar com coisa que você não deu dinheiro para ele para ter. Que ele não trabalha, não tem como ele ter dinheiro. É ou não é? Criança que não trabalha tem como ter dinheiro? Não. O avô pode ter dado dinheiro, a avó pode ter dado. Coisa mais simples, pergunta. É ou não é? Você deu dinheiro lá para o fulaninho? Você deu dinheiro para a fulaninha? Não. De onde você arrumou isso? Eu ganhei. Tem coisa que não se ganha. É ou não é verdade? Inclusive na escola tem coisa que você não ganha. Aí de repente chega uma idade que o adolescente lá é preso em flagrante no assalto a banco. Estava lá em determinado lugar, foi pego. Aí o pai, nunca imaginei. Tá bom, pode não ter imaginado, mas será que observou tudo que passou pelos seus olhos? Será que não se negou a ver algumas coisas? Ouviu e não se dispôs a tratar, a ir lá, a conversar? Eu já conversei. Não cabe isso na vida de um pai e de uma mãe. Já conversei. É teu filho. Se ele tiver qualquer problema, o problema é teu também.
Se tiver uma crise na vida, a crise é tua também. Não cabe esse negócio de, pai, eu conversei. Não, não é eu conversei, eu vou lidar com isso. Então agora não é chegar, corrigir, privar, né, de alguma coisa que é legal. É ensinar primeiro, porque talvez eu não fiz esse trabalho. Eu não ensinei. Como é que essa pessoa, independente da idade que ela tem, ela vai saber se ninguém lhe ensinar? O etíope lá indo para o caminho para Jerusalém, tinha autoridade, tinha condição, tinha responsabilidade, mas a palavra de Deus ele não conseguia entender. Aí o Senhor coloca o Filipe no caminho dele, né? Vai lá, arrebata o Filipe, coloca no caminho dele, da carruagem dele. Filipe, o que você está lendo? Ah, a palavra do profeta Isaías, tal. E você entende o que você lê? Não, mas como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Para uma coisa ele tinha conhecimento, tinha ensinamento, para aquela não. É igual a Bíblia. Como é que teu filho vai conhecer a vontade de Deus se os pais e se o entorno que você girar e criar ali para ele, não gerar isso para ele, esse valor? Ele não vai conhecer a palavra. Não vai acontecer isso por osmose, só por ele ser teu filho e dormir na mesma casa. Isso é passado, é transferido. Tanto a palavra de Deus, os valores, né, de Deus, os valores cristãos, como os valores comportamentais, como valores físicos também. É o que eu estou dizendo. É do ensinar uma pessoa que, por este tempo ainda é pequena, não sabe muita coisa, a tomar banho, a ensinar ela a ser aquela pessoa de excelência. Que inclusive é um dos nomes de Jetro, né? Jetro, na língua hebreia, significa excelência. E nós devemos buscar a excelência, né? Por isso, o conselho de Jetro para cada pai e para cada mãe nessa tarde. Amém, gente? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, pede para o Senhor. Pede para o Senhor. A primeira coisa, Senhor, eu quero ser ensinável, porque se eu estou fechado aqui, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito entrar, ouvir a palavra e não sair daqui um pai, uma mãe melhor. Eu não aceito sair daqui sem uma disposição de ensinar, de observar, de acompanhar e de gerar valores, conhecimento, de gerar confiança, de gerar segurança para os meus filhos. Senhor, eu oro agora e te peço que a palavra, que a mensagem que o Senhor trouxe para nós, que ela não fique, meu Deus, e seja mais um capítulo teórico de algo que nós ouvimos, uma história que é interessante, que é boa, meu Deus, de se ouvir, que corre bem, essa história é uma história maravilhosa, a história de Moisés, a história de Jetro. Não, meu Deus, eu oro para que o Senhor faça com que esse exemplo que foi o conselho desse homem cause em nós, pais, meu Deus, uma experiência que nós não queremos abrir mão. Porque como nós aprendemos ainda no domingo, experiência não é o que nós vivemos, mas é o que fazemos com o que vivemos. E eu peço que o Senhor nos ajude, que essa mensagem, meu Pai, nos gere valor, nos dê, e eu peço ao Senhor graça, nos dê disposição, para que hoje mesmo, aquilo que nós temos percebido, que não está acontecendo com os nossos filhos, aquilo que eles não estão bem, aquilo que não está certo, aquilo, meu Deus, que nós não queremos que continue, nos ajuda, meu Deus, a detectarmos, a enxergarmos e a primeiro ensiná-los a serem diferentes, a fazerem diferente, a agirem de forma diferente.
que consigamos, meu Deus, com a ajuda do Senhor, agregar a cada dia um novo valor para a vida deles, para o entendimento deles, para o temor deles ao Senhor, para a vida, para serem pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores, para serem amigos melhores, para serem filhos melhores, para serem alunos melhores, para serem, meu Deus, cidadãos melhores. Ajuda, Senhor. Eu peço a tua ajuda, porque como o Senhor disse, sem o Senhor nós nada podemos fazer, e eu conto com a tua ajuda, eu peço que o Senhor derrame unção, que o Senhor nos dê unção, porque ninguém, meu Deus, recebeu essa herança do Senhor apenas para aparecer nas fotos e dizer que é pai, mas para criar, para ensinar, para doutrinar, para acompanhar, meu Deus, para fazer na vida destes seres humanos menores, pessoas grandes, por dentro e por fora também. E eu conto, meu Deus, com a tua ajuda. Eu peço que o Senhor nos dê condições, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dá sabedoria a cada dia, nos dá disposição mesmo quando estamos cansados, e vem a tentação para sermos egoístas e pensarmos, meu Deus, somente em nós. Nos ajude, eu sei que com a tua ajuda nós vamos fazer, meu Pai, a tua vontade, e vamos dar condições aos nossos filhos de serem pessoas, meu Deus, que possam ter também esse título, como era o nome de Jetro, excelentes. Com a ajuda do Senhor nós podemos, e eu tomo posse dessa ajuda. Eu declaro que cada um receba essa ajuda, que receba essa unção para cumprir com esse ministério de pai, de mãe, meu Deus, de um criador, de um ensinador, de um doutrinador, como o Senhor nos levantou e nos chamou para sermos. Muito obrigado, Senhor, pela direção, obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, a começar por mim, porque eu me sinto privilegiado e abençoado com ela. E declaro, meu Deus, que cada um seja também abençoado com cada oportunidade que tem recebido do Senhor, com a palavra, com a oração e com cada exemplo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, meu Deus, amém, amém e amém.